Pessoal, temos aqui um megahmômetro, certo? Este megahmômetro, ele é um megahmômetro analógico dessa marca aqui, Yokogawa, e ele é um instrumento bastante antigo, apesar de ser bom, tá? Tem um ótimo acabamento, mas ele é um instrumento bastante antigo. E aqui a gente vê essas tensões aqui de 2000 volts, né, por 5.000 mega-ohms. Então ele mede aqui até 5.000 mega-ohms, e quando a gente gira ele aqui, né, tô com a mão só, fica ruim de girar, ele gera aqui uma tensão de até 2.000 volts. Então o que a gente pode fazer aqui como exemplo de teste? Então uma coisa que a gente pode fazer é curto-circuitar, tá? Ligado aqui para aqui, tá? E aí você vai ver que esse ponteiro deve ir para 0 ohms, certo? Outro teste que a gente pode fazer é ligar uma resistência de um terminal a outro. E aí a gente girar aqui também, a gente vai ver que ele vai indicar o valor da resistência, sendo que ele vai indicar aqui no máximo até 5 mega-ohms. Lembrando que esse não é o tipo de aplicação própria desse instrumento, tá? Esse instrumento ele é feito para medir resistência de isolamento entre enrolamentos de motor, entre enrolamentos de carcaça ou de transformador também, como vocês verão lá com o professor Josan em manutenção elétrica, certo? Mas aqui é só para a gente ter ideia de que ele funciona, tá? De como é que ele funciona, que aqui a intenção dessa disciplina é discutir o princípio de funcionamento de cada coisa, nesse caso aqui do mega-ohmímetro. Então eu vou montar aqui o curto-circuito para a gente ver como fica. Então tá aqui, curto-circuitei, né? Vejam que eu liguei 2 cabos e curto-circuitei. Vou tentar girar aqui com a mão só, né? Então veja que se eu manter uma aceleração aqui, ele tende a velocidade, né? Ele tende a ficar lá em 0 ohms, tá? Por quê? Porque está curto-circuitado. E se a gente abrir? Se a gente abrir aqui essa conexão, então se a gente abre lá a conexão, e se eu girar ele aqui novamente, vocês vão ver que o ponteiro não vai sair. O ponteiro está medindo agora a resistência do ar, tá? Ele está medindo a resistência do ar nessa região aqui. Vou tentar botar mais longe aqui, ou talvez seja por aqui, né, que ele está medindo. Então aqui agora já não mede nada, tá vendo? Então, ele não consegue medir a resistência, e a resistência está tendendo a infinito. Então essa é um teste que a gente faz com um instrumento, né? Isso que a gente está fazendo não é uma medida prática, não é uma medida que a gente faz lá no dia a dia. Então eu vou colocar uma resistência ali de um valor desconhecido e ver aqui quanto vai indicar. Geralmente a gente coloca a resistência de valor alto, né? Porque a intenção dele é medir resistências altas, né? Resistências elevadas. Então novamente, né? Vamos lá. Então aqui eu coloquei um resistor, tá? E o resistor está ali, eu só quero testar, ver se esse instrumento está medindo a resistência. Se eu conhecesse aquela resistência, eu giraria aqui e compararia o valor indicado com o que foi fornecido pelo fabricante do resistor. Nesse caso aqui ele está dando ali em torno entre 5, né, e 10 mega-ohms, tá? Vou girar bem rápido aqui. Eu acho que tem em torno de 6 mega-ohms ali, 6 e alguma coisa. Então, ok. Então, de acordo com aquele princípio que a gente estudou, né? Então, o dínamo que está aqui, que está gerando essa corrente, né? Ela passa lá pela resistência. E daí a gente mede isso aqui, ajusta a escala aqui conforme a resistência, né? Proporcional aí à corrente que está passando pela resistência ali. Então é isso. Então, essa é só uma demonstração, só alguns testes, né, que a gente pode fazer com o megahmômetro a fim de verificar aí o princípio de funcionamento dele, ver se ele está funcionando corretamente. Se eu girasse aqui, por exemplo, e ele com essa resistência e ele indicasse infinito, né, ou indicasse 0, e eu já conhecesse essa resistência, eu saberia que ele estaria com algum problema aí. Ou também, se tivesse deixado em aberto, né, se tivesse aqui em aberto e quando eu girasse ele indicasse algum valor aqui, então eu também saberia que haveria ou não, né, algum problema nele. Então, sobre megahmômetro é isso que a gente tem aí para discutir.